Vamos ler esse capítulo? Até o versículo 20. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estava no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia e tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que faço agora não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Então, depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos deixei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Paizinho, tu sabes o quanto sou pequeno e quanto preciso da tua ajuda. O Senhor sabe o quanto nós somos pequenos e o quanto precisamos de que o Senhor fale aos nossos corações. Diz a tua palavra: se o Senhor salvar, seremos salvos. Então eu te peço, ó Pai, abra os nossos ouvidos para entender e conhecer o que o Senhor tem para as nossas vidas. É em teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Eu tenho tido muita dificuldade hoje em dia, tem sido muito difícil ouvir alguns tipos de pregações. Você vê hoje as pessoas citando versículos, citando textos, com muita técnica, de persuasão, de manipulação. Hoje a manipulação ela é bem vista, porque você consegue levar as pessoas a fazerem o que você quer. Então, você traz uma palavra dita do Senhor e você manipula a maneira como você fala, ao ponto das pessoas fazerem aquilo que você está dizendo. E às vezes não é nem ordem de Deus, mas pela maneira como você falou, você consegue induzir as pessoas a isso.
E o pior disso é que as pessoas hoje têm gostado desse tipo de mensagem. A mensagem que te manipula a fazer o que você nem de repente queria fazer, mas pela forma como ela é trazida, você faz. Porque aquilo te envolve a tua emoção e você é lapidado a fazer a vontade de alguém. Uma das mensagens que mais tem envolvido o ser humano, cristão e não cristão, é a mensagem do você pode, se você quiser, depende de você, você faz. Se você está passando por um problema, não tem problema nenhum. Jesus vai resolver o teu problema, basta você fazer isso, isso, aquilo, assim, assim, assado, porque está escrito ali, está escrito acolá, está escrito, cita versículos de cor e tudo, e começa a te incentivar a entender que o teu problema ele vai acabar, ele vai encerrar, porque Deus veio por causa de você, Deus estava preocupado contigo, Deus amou tanto você que Ele queria sanar os seus problemas. Essa não é a mensagem do Evangelho. Às vezes eu choro em casa porque eu me sinto nada, porque pregar a palavra, falar dos versículos e tentar ensinar o que a Bíblia diz, cara, é muito difícil, gente. É muito difícil. Hoje em dia tem se tornado quase que impossível, porque a Bíblia ela não tem mais nenhum atrativo aos corações, porque a Bíblia é espiritual. E a palavra de Deus diz que nos últimos tempos as pessoas teriam coceira nos ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Eu vou dizer para os irmãos, não tenham medo de serem bíblicos, não tenham medo de repetir versículos, não tenham medo de falar da Escritura Sagrada, porque ela é a palavra de Deus, não é a sua voz, não são os teus textos, não é a tua emoção, e não são versículos isolados, é a palavra que edifica, é a palavra que solidifica e é a palavra que revela quem verdadeiramente é cristão, porque o cristão verdadeiro ama a Deus e ouvir a palavra de Deus, mesmo que ela seja contrário ao que você está vivendo, mesmo que não exista nenhuma resposta do que você está vivendo, porque aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus e amam a Deus. E esse texto que nós lemos, ele é uma revelação extraordinária disso. Algo sublime do que Deus fez de enviar Jesus, e do amor que Jesus tem pelos seus, e do amor que foi dispensado pelos seus, e da palavra que limpa os seus, e da preocupação daquele que recebe Jesus em não querer ofender a Jesus. Está nesse texto. Percebe comigo a leitura. Ele vai dizer, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus veio porque eu e você nunca iríamos querer nos aproximar dele. A Bíblia fala que nós estávamos mortos em delitos e pecados. A Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. A nossa iniquidade não é bem vista por Deus, ela é aborrecida. Ou, aliás, Deus se aborrece da nossa iniquidade, do nosso pecado, daquilo que nós nos tornamos por causa da iniquidade. De maneira alguma nós conseguiríamos chegar a Deus. Quando Jesus vem com esta missão, uma missão que não foi planejada, como alguns dizem, né? Deus coçando a cabeça e cria o mundo e fala, deu errado. O que eu faço agora? Aí olha para Jesus, alguém tem que morrer, né? Acho que vai ser você.
Não, existe um conselho eterno, algo que só vamos entender verdadeiramente no céu. Mas Deus, que é soberano, criador de todas as coisas, fez todas as coisas para louvor e glória do seu nome, e na eternidade nos amou. Na eternidade ele já tinha dito que todos pecaram. Não foi agora. O nosso Deus é maior do que a gente imagina, maior do que tem sido dito, maior do que a nossa ideia de família, de comunhão. O que nós temos hoje é só um exemplo, mas ele é muito superior àquilo que a gente possa imaginar. Mas ele veio a este mundo, e a Bíblia diz que ele nos amou até o fim. O que era amar até o fim? Amar até o fim não é que não vai ter interrupção. Jesus já viu o que você vai fazer hoje, já viu o que você fez hoje, viu o que você vai fazer amanhã, viu o que você vai fazer daqui a pouco e viu o que você vai fazer logo mais. Viu você no trânsito, né, falando de mim, dos motoristas, viu a gente no quarto, viu a gente sozinho, com os nossos pensamentos, e cada um tem um pensamento mais estranho, os nossos sonhos. Cristina de manhã acordou me batendo, com a raiva de mim danado, porque sonhou que tinha uma mulher me dando ideia. E eu aí, com o sonho, e ela estava com uma raiva, porque a mulher estava me dando ideia, e ela disse que eu dei ideia para a mulher no sonho. Então, a cabeça da gente, e a gente faz isso, né? A gente acorda com raiva um do outro também, porque, de vez em quando, eu tenho uns sonhos estranhos, eu falo assim, mulher, eu vou te enforcar. Mas por causa de sonho. A paranoia. Você tem ideia disso? Pô, um pastor, cara. Pastor, o cara devia estar, né, sonhando só com anjos, com o céu, com a palavra do culto domingo. Gente, não, eu sou humano, igualzinho a todo mundo. Tenho pensamentos obscuros, estranhos, igual a todos vocês. Um dia a gente está em paz com o marido, outro dia a gente perde dracma. É ou não é? Ou vice-versa. Estou falando, trazendo isso, só para a gente poder entender que o amor de Jesus não está condicionado a mim. Está condicionado a Ele. O que nos fazia separação, como foi dito aqui, os nossos pecados, né? Foi nós que pecamos, foi nós que nos afastamos dele, mas como foi lido também, que o amor dele veio sobre nós, e aquele que está em Jesus não sofre condenação. Há um aperfeiçoamento daqueles que verdadeiramente se convertem. Eles podem cair, mas o desejo daquele que verdadeiramente é cristão é voltar para Jesus, porque ele não quer estar longe dele, porque ele sabe qual é o caminho. Ele vai brigar, vai chiar, vai de repente ir para outra igreja, porque não quer saber mais daquele pastor, vai para outra igreja, e aquele negócio todo, mas ele ama Jesus. Ele ama a Jesus e a palavra de Jesus. Ele não ama os moveres, ele não ama as ideias, ele ama e quer ouvir Jesus falando. Hoje em dia as pessoas não querem ouvir Jesus. Você está aqui esta noite, ouça Jesus. E se você ouve a Jesus, o amor do Pai está em você. E eu digo para você com toda certeza, Ele te amou até o fim. Até o fim. A Bíblia vai dizer, e acabado a ceia, eles tinham acabado de ceiar, tendo já o diabo posto. Esse é aquele que não ouve a Deus. Esse é aquele que está com o coração longe de Deus, com o pensamento no mundo. A Bíblia vai falar de Judas Iscariotes como um ladrão. Antes um pouco, Jesus é ungido. Está lá Judas. Para que está fazendo isso? Que bobagem. Por que não dá para os pobres? E a Bíblia vai dizer claramente, ele não estava falando isso por causa dos pobres. Ele fazia isso porque era ladrão. Judas era ladrão, Judas só pensava no mundo, Judas amou o mundo e não amava Jesus, Judas não ouvia o que Jesus falava.
E diz a palavra que, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traiu, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, o que havia saído de Deus, e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. E o que ele vai fazer é algo extraordinário. Jesus tira as suas vestes. Jesus tira as suas vestes. Jesus toma uma posição de escravo. E não é simplesmente de um escravo, é de um escravo menor, é de um escravo pior, é de um escravo que não tem valor algum. Esse que não era nem visto, ele já ficava de prontidão para lavar os pés. Jesus tira a sua roupa e se cinge com uma toalha e bota uma bacia na mão. Imagina a cena e os discípulos. Fica difícil para a gente entender por causa da nossa cultura. Tem algumas igrejas que fazem negócio de lavamento de pé. Gente, esses atos são atos que não tem nada a ver com a gente. Se não tem entendimento, lavar pé não resolve de nada. Eu podia tirar a sandália, o sapato de vocês e lavar o pé de vocês. Não ia resolver nada, porque não ia ter entendimento nenhum do que é real, da verdade, do fato. O problema é que em cada casa, haviam escravos. E o menor dos escravos é que fazia o papel de tirar toda a imundície que havia no pé daquele que acabava de entrar. Não entra de sapato e meia, não. Os caras entravam de sandália, com o pé completamente sujo, completamente imundo, suado. E o pior da casa é aquele que fazia a lavagem dos pés. Aquele que é Pai, aquele que é Senhor de tudo, por meio dele foi feito todas as coisas, tira as suas vestes. Tira as suas vestes. E ali estão os discípulos, olhando para aquela cena. Ele toma uma toalha. E agora ele vai fazer o quê? Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Presta atenção. Os 12 estão ali, um está analisando. Os outros podem estar analisando, mas eles estão permitindo. Jesus disse: vou lavar os pés. Como Jesus já fez tanta coisa que a gente não entendeu, vamos deixar, de repente é isso que está passando na cabeça deles. Vamos deixar ele lavar os pés, né? Jesus começa a tirar sapato de um, sandália de outro, começa a lavar os pés. Pedro, diz a palavra de Deus, diz assim: aproximou-se, pois, de Pedro, que lhe disse: Senhor, lava-me os pés a mim? Vocês acham que essa resposta foi uma boa resposta ou uma resposta ruim? Antigamente eu achava uma resposta horrível de Pedro. Eu achava a pior resposta de Pedro. Pedro é abusado, né? Vai me lavar o pé? Percebe? Quando Pedro foi convocado por Jesus, Pedro estava num barco, não pescou nada a noite toda. Chega um homem na praia e diz: olha, joga a rede ali. E aí Pedro diz: sob as tuas palavras lançarei a rede. Ele vai lá e lança a rede e pega um montão de peixe. Pedro tira as suas vestes, vai a Jesus e diz o quê? Sai de perto de mim, sou pecador. Pedro está aqui entendendo o que está acontecendo. O Mestre e Senhor está tirando as suas vestes, está lavando os pés de quem? Pecadores. Pessoas com iniquidade, pessoas com pensamentos ruins, pessoas que são adúlteras, mentirosas. Jesus tira suas vestes e Pedro diz: a mim? O mesmo Pedro que disse: se afasta de mim, está dizendo: Senhor, eu que deveria lavar, eu sou pecador,
Eu sou imundo. O Senhor vai fazer isso. O Senhor não é meu escravo. Eu deveria ser o seu escravo. Eu deveria lavar os teus pés. Sou eu que deveria tirar a roupa. E acredito, né, com o Pedro, um grande líder, e eu aqui nas minhas elucubrações, se, né, de repente Pedro ainda não disse, não, esses aí são sem vergonha. Cara de pau. Estão permitindo uma coisa dessa. Algo absurdo isso. Gente, era absurdo, era fora do comum. Você nunca ia ver um fariseu, um saduceu, um sacerdote tirar suas vestes para lavar os pés de ninguém. Nunca! Era capaz de sentar numa praça e ainda pedir para alguém lavar os pés deles. Aí agora vem o Senhor da glória, o Rei da glória, que antes andou no jumentinho, e diz, eu lavo os teus pés. O que Pedro fez não foi nada absurdo, foi coerente. Coerente segundo aquele que se converteu, aquele que entendeu quem era Jesus. Senhor da glória, Senhor da vida, Criador do universo, aquele que é mestre e Senhor. E Jesus vai dizer para ele, respondeu Jesus e disse, o que eu faço agora, não sabes tu. O que eu faço, né, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. O problema é que a gente não aguenta esperar, o problema é que a gente não aguenta ficar sem saber, o problema é que a gente fica angustiado com tudo que Deus faz. Acontece uma coisa, é o capeta, né? A gente estava conversando lá em casa, até ontem, quando acabou um culto lá de inauguração dos amigos nossos, uma mulher veio falar com a Cristina e ela estava falando que o filho dela estava com um problema. Ela falou, o diabo fez isso, mas ela automaticamente se corrigiu. O diabo não. Quem é o diabo? Mas pastor, o diabo não faz nada? Faz, mas quem autoriza? É Deus quem permite. Nós não vemos isso na história passada de Jó? Tem coisa que a gente não entende. Por que a gente vai dar glória ao capeta? A gente não tem que glorificar ao diabo, nós temos que glorificar a Deus e pedir para que Ele nos dê resistência a Satanás. Porque o que acontece quando a gente não resiste a Satanás, nós começamos a blasfemar contra Deus. Nós começamos a questionar o agir de Deus. É claro que a história é outra, eu só estou emendando só para a gente poder entender. Pedro está dizendo não, e Jesus está dizendo, você não sabe agora. Nem tudo que acontece na tua vida tem que ter resposta imediata. Nem tudo. Tem coisa que a gente só vai ver no final. E se vê. De repente só vai ver na glória. A Bíblia diz sobre os heróis da fé, né, que eles caminharam, foram, fizeram e não viram. Mas receberam. Entenderam no final. Por quê? Porque é um propósito e um plano de Deus. E glorifique a Deus porque você faz parte disso. Ele te amou até o fim e isso nos basta. Essa deve ser a nossa alegria. Ele nos amou até o fim. O que está nas tuas mãos, faça. O que Ele te deu para fazer, faça. Entendendo que, sendo Ele Senhor e Mestre, e se humilhou, o que Ele quer de você? Se Ele é mestre e Senhor, se Ele é o Rei da glória e tirou suas vestes, o que Ele quer de você? Deus, me explica. Não, faça. O que acontece agora não é para você entender, mas faça. É para me despir? Tire as roupas, tire a pompa, tire o orgulho, se humilhe. Mas é para pessoas. Se humilhe diante das pessoas, não tem problema. O mais importante é que Ele nos amou até o fim. Esse que tirou as suas vestes, morreu da pior morte da época. Morte de cruz, morreu como malfeitor, como um maldito, sendo Senhor da vida. E Ele não ficou lá na cruz. Gente, vocês não sabem o que estão fazendo, não. Eu sou Jesus, eu sou o Rei, eu sou o Messias. Olha o que vocês estão fazendo, vocês estão loucos, estão matando a Deus em carne, vocês são malucos. Se humilhou até o fim,
porque Ele nos amou até o fim. E vai dizer a Bíblia que Jesus diz novamente para Pedro, aliás, Pedro diz no versículo 8, disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés, respondeu Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. A primeira resposta de Pedro é: o que o Senhor está fazendo é algo louco, porque eu sou pecador, o Senhor é mestre, sim, e Deus, o Senhor, é o Rei da Glória. Eu não mereço isso. Mas quando vem a segunda resposta de Jesus, é isso que nós precisamos entender, quando nós não entendemos o que Deus quer, é o que Pedro diz: Senhor, versículo 9, né? Não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Se é para lavar, me limpa todo. Eu não entendo o que o Senhor está fazendo. Não entendo como o Senhor pode se sujeitar a isso. Não entendo como o Senhor pode se humilhar desse jeito. Não entendo, eu não entendo. Na minha cabeça não vem a razão para isso, eu não entendo. Mas se é para o Senhor me lavar, se é para que eu tenha parte contigo, me lave totalmente. A ceia revela essa parte, né? Aquele que não comer o meu corpo, né? Não comer e não beber o meu sangue, não tem parte comigo. É ser participante, é estar perto, é participar da obra, é sofrer como ele sofreu, é permitir até humilhações. A gente estava comentando aqui do pastor Manuel, e para alguns é uma humilhação. Uma pessoa que estava bem na sua casa, e na verdade ele foi buscar o outro pastor, porque o outro pastor não aguentou estar lá no sertão. E ele buscou e não tinha ninguém para ficar. E ele ficou. E aí começou a arder no seu coração. Ele entendeu, ele se humilhou ao ponto de deixar a sua boa vida, deixar aquilo que ele fazia, para fazer aquilo que Jesus chamou. Por quê? Porque Jesus o amou até o fim. Lembra de Atos 20? Atos 20 está gravado na mente, está gravado na mente. Não tenho a minha vida por preciosa, Paulo dizendo. Eu só sei o que o Espírito me revela, prisões e tribulações. Eu volto para lá e eu só sei o que o Espírito me revela, porque eu não tenho a minha vida por preciosa. Me importa fazer a vontade de Deus. E é isso que esse texto nos revela. Pedro, não entendendo, mas permite, e Jesus acrescenta. E isso nós precisamos entender mais um pouco. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Ele amou até o fim. A palavra que os consagrou, que os chamou, já limpou a eles. O lavar de pé não era para purificação dos discípulos. Algumas igrejas fazem lavagem de pé como se fizesse uma purificação, um ato de purificação. Esse era o ato dos judeus, eles faziam isso, lavavam os pés, lavavam as cabeças, lavavam as mãos, como um ato de purificação, na ideia de que, como eles são pecadores, lavar-se purificaria com água, mas água não limpa pecado, água não tira pecado, água do batismo não arranca pecado, né? O nosso futuro membro, 19 de maio, glória a Deus por isso. Água, Henrique, não tira pecado. Não, a água desse mundo é contaminada igual todo este mundo. Esse mundo foi amaldiçoado por Deus, ele vai ser queimado no fogo. Como que algo que vai ser queimado no fogo pode me purificar? Jesus está dizendo: vocês já estão lavados, mas o necessário agora é lavar os pés. Para quê?
lavar os pés? Para que se humilhar agora? O que o Senhor quer com isso, já que estou lavado? Já que a palavra já me constrangeu, já que a palavra me trouxe vida, já que a palavra trouxe o entendimento de salvação, por que lavar os pés? E aí diz no versículo 11, eu vou pular, vai falar de Judas, né? Ele vai falar em todos estão limpos, versículo 12 vai falar. Então, depois a gente fala um pouco sobre isso. Então, depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e assentou-se outra vez à mesa, disse-lhes: entende o que vos tenho feito? Vocês já estão lavados, mas agora eu vou explicar o motivo. Vocês não vão ficar mais santos, não vão ficar mais bonitos. A única coisa que vai acontecer é que vai sair toda a poeira do pé de vocês. Mas então me explica. E é isso que nós vamos ouvir agora, de Jesus falar para nós. O que Jesus quer dizer? Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Lembra o que acontece com os discípulos? Alguns se achavam superiores uns aos outros. Chega uma mãe para Jesus e diz: permita que meu filho fique um do lado, outro do outro. Disse: puta. Quem é maior nesta casa? Quem era maior entre os discípulos? Existia liderança? Existia liderança. Mas quem é o maior? Quem é o mais notável neste lugar? Quem era o mais notável naquele lugar? Quem? Só Jesus. Ele está dizendo exatamente isso. Se eu sou mestre e Senhor, quem são vocês? A resposta para Jesus é: se humilha ao ponto de um achar o outro superior. Aliás, é isso que a Bíblia diz. Faça com que seu irmão, haja com seu irmão como se ele fosse superior. Ontem, eu estava num lugar e eu peço perdão para os irmãos, mas tem coisa que eu não consigo ouvir, cara, é difícil. E eu tenho lutado contra mim, tenho lutado porque eu não quero parecer que sou superior. E a minha oração no lugar era: Senhor, que eu não me ache nunca superior a ninguém, mesmo que esteja insuportável algumas coisas de se ouvir, de ver concordâncias com algumas coisas, mas que eu nunca me ache superior a ninguém, porque o Senhor lavou os pés dos teus discípulos. O Senhor é mestre e Senhor. E quem sou eu? Lavou os pés de Judas Iscariote. Lavou os pés do ladrão. Quem é você? A resposta para a gente não é sair brigando, mas foi o que eu conversei com o Robson, que vai ser consagrado pastor, nosso amigo. Eu falei com ele aquilo até que eu falei no podcast, tá, Paulinho? Falei no podcast. Pode falar agora, vai no podcast. Como que a gente consegue inserir algo no coração? Primeiro, é entendendo que você não insere nada no coração de ninguém. Você não manipula ninguém. Mas você deve repetir e insistir naquilo que é correto, mesmo que muitos não queiram ouvir. É se humilhar, é ser humilhado pela palavra que você está dizendo, porque nem todos vão acreditar na palavra, porque muitos já têm ouvido a palavra tão deturpada que para inserir a verdade é difícil. Qualquer coisa que seja verdade, fora daquilo, parece que é mentira. E aí você tem que insistir, permanecer, continuar, até que Jesus se revele àquele a quem ele amou,
até o fim. E esses vão dizer: não lava-me só os pés, mas as mãos e a cabeça. Porque vão ouvir de Jesus: necessário é só lavar os pés, é se humilhar. Jesus vai continuar dizendo aqui, ele vai falar no versículo 15: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Se eu não tenho dado exemplo a esta igreja, me perdoe. Eu preciso ser um exemplo para essa igreja. E eu preciso que esta igreja seja um exemplo uns para os outros. Ninguém nunca é maior. Ninguém faz nada melhor, seja lá o que for. Todos fazemos, todos somos dotados por Deus. E se temos uma habilidade, foi Deus quem deu. E se Deus não deu a outra habilidade para o seu irmão, entenda, é corpo seu. Aquela habilidade que você tem é dele também, porque faz parte do corpo. Vou usar exemplo de comida, né? Se a Helena faz uma comida legal, eu faço também. Mas porque eu sei fazer? Não, porque ela faz parte do corpo. Então, esta casa, nós somos cozinheiros. Nessa casa, nós temos engenheiro. Somos todos engenheiros. É claro que eu estou dizendo isso, não é porque você vai meter a mão, é porque você pode confiar no seu irmão. Isso! Você faz. Eu faço cabelo. O meu corpo, parte do meu corpo, tem habilidade para mexer com unhas, cabelos, para dar injeção, força para tirar cimento, areia. Glória a Deus pela vida do Henrique. Né? O Henrique, tá fera, mano. Chega a areia lá fora, parte do corpo de Cristo tem disposição para botar areia aqui dentro, para ninguém roubar lá fora. É corpo de vocês. O Henrique não é menor. Eu vim para cá, me sujei com esses fios todinho, arranquei todinho, vou fazer a elétrica. Pastor, não pode por quê? Eu faço parte do corpo de vocês. Nós somos um só corpo, nós somos a mesma pessoa em Cristo Jesus, com funções e jeito diferente. Se nós entendermos isso, nossos pés estão lavados, porque lavamos os pés uns dos outros, nos auxiliamos, nos ajudamos. Perguntem o que o seu irmão faz e vende, compra com ele. Ajudem-se. Estou fazendo propaganda para a Cristina, não. Todo mundo aqui vende alguma coisa, né? Se precisar de mudança, tem o Henrique. Se precisar de injeção, tem a Evelyn. Se precisar de papo furado, pode falar comigo. Não é injeção não, né? Eu estou falando injeção porque eu não sei falar os negócios direito. É vacina, sei lá, alguma coisa com agulha. Medir pressão, curativo, tá bom. Mas o que eu quero trazer para os irmãos é que nós somos um corpo. E um corpo não tem maior, não tem menor. Um corpo funciona porque cada um tem sua função. Ninguém é maior do que ninguém. É isso que Jesus está ensinando para os seus discípulos. É isso que Jesus está ensinando para nós. Ninguém é maior, cada um tem uma função. O pastor tem a sua função. Os membros, cada um tem a sua função. Jesus está dizendo: lave os pés uns dos outros. E eu vou encerrar a leitura para a gente poder partir para a ceia. No versículo 16, vai dizer: na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Olha, eu preciso parar e explicar isso aqui. Jesus está dizendo: eu vim a este mundo como homem, não vim como Deus. Ele está dizendo: não sou maior do que Deus. Mesmo ele sendo Deus, ele veio de Deus e veio ao mundo. E ele não ficou no mundo como Deus, ele ficou como homem. E como homem, o que ele fez? Lavou os pés dos seus discípulos, sendo mestre e senhor. Entendem isso? Não. Irmãos, isso tem que ser entendido no nosso coração. O Deus da glória desceu, se humilhou, e ele não agiu como Deus.
Ele poderia dizer: eu sou Deus, lave os meus pés, eu sou Deus, traga a minha água, eu sou Deus, não vou curar, eu sou Deus, não vou salvar, e continue me servindo. Direito dele, Deus tem esse direito se quiser. Vou fazer um monte de escravos para mim. Qual o problema? Ele é Deus, foi ele que criou. Vai argumentar com o Criador como? No final ele vai falar: tudo bem, não quer ser meu escravo, vai para a cadeia. A cadeia você já sabe onde é que é. A cadeia o negócio pega fogo. Tá legal? Mas ele é Deus, e esse Deus nos deu o maior exemplo. Ele disse: sendo eu cabeça do corpo, eu ensinei o que vocês devem fazer: lavar os pés uns dos outros. Se sabeis, versículo 17, estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. E vai falar de Judas. E ele vai dizer: desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém recebe o que eu enviar, me recebe a mim. E a quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Se alguém recebe aquele a quem Jesus enviar, recebe a ele. E se recebe a ele, recebe ao Pai. Quem é aquele a quem Jesus enviou? Aquele a quem ele amou. Ele enviou você. E se alguém recebe você, recebe a Jesus. Porque você não fala de si, você fala de Jesus. E Jesus fala de Deus. E Jesus é o caminho até Deus. Se Jesus é o caminho até Deus, nós devemos levar as pessoas até Ele, lavando os pés uns dos outros, amando o seu irmão. Eu espero que essa palavra ela nos conduza num bom entendimento. Nós estamos crescendo, a igreja está ficando bonita, eu acredito que ela vai ficar bem vistosa, né? E a minha oração é que fique até mais fácil das pessoas virem aqui, que não haja impedimentos, que a gente tenha uma boa sala para ajudar as mães, né? Nas suas dificuldades, com som, televisão para assistir o culto baixinho, poder trocar as crianças, banheiro direitinho, se Deus permitir, terreno do lado. O pastor parece maluco. O Sila falou assim: todo pastor é doido, tem uma visão meio estranha. Gente, aqui é um lugar de crime. Aqui era um lugar de crime, de morte. Deus transformou. Aí é um lugar de prostituição. A minha oração é que Deus mude, se não for a gente, que sejam outros. Porque é um lugar de prostituição. Nós vamos lá declarar o nome de Cristo com batismo. Quando a gente vai lá e faz algum, nós declaramos o nome de Jesus. A nossa função é essa, é falar do nome de Cristo onde nós estivermos. Mas o que eu quero dizer para os irmãos, que aquilo que for transformado aqui, não mude o meu coração, nem o seu coração. Continue a lavar os pés. Porque se Jesus nos amou até o fim, sendo Ele Senhor e Mestre, se cingiu, se fez escravo e lavou os seus pés, quem somos nós para nos acharmos melhor do que alguém? Amém? Vamos fechar os olhos.